Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família desta segunda-feira. O tema do nosso encontro de hoje é os jovens, os adultos e a ética. Os comportamentos de nós, adultos, afetam e muitos comportamentos dos jovens, dos nossos filhos, naqueles no qual nós convivemos muito tempo. Isso afeta de forma positiva e afeta de forma negativa. O protesto, muitas vezes, que os jovens fazem é doméstica à imposição dos mais velhos. Isso mesmo, às vezes nós temos uma atitude impositiva diante dos jovens. E essas são as grandes críticas que eles fazem, principalmente para os pais, para aqueles que são mais velhos e convivem com eles, criando neles uma consciência oprimida. Os jovens são os que mais sofrem com a imoralidade dos adultos. Os erros, muitas vezes, que os adultos fazem, afetam diretamente nos jovens. Um exemplo muito claro disso é a separação dos pais. Por mais que o esposo ou a esposa sofra, de certa forma, quando a separação não é desejada, os jovens sofrem isso interiormente. Podem não manifestar isso, mas sofrem interiormente. Então eles são os que mais sofrem com as falhas, muitas vezes, que os adultos realizam. As desavenças e a separação dos pais, o tráfico, a destruição ecológica, tudo isso afeta a criação dos nossos jovens. Seu mundo é ressonância da moral dos adultos. Nós já falamos algumas vezes aqui a importância de sempre darmos grandes testemunhos na vida deles. Por isso, então, eles vão se espelhar naquilo que os adultos fazem e naquilo que os adultos procuram ensinar. A gente ensina muitas vezes coisas negativas e coisas positivas. Então, pela nossa vida, pelo exemplo, enfim, por tantas situações. A maioria dos jovens não aceita sujeitar-se às normas e proibições. O jovem tem muito em mente a questão da liberdade. Ele quer ser livre diante da sua família e diante também do mundo, da sociedade. Hoje não é mais possível dizer: eu proíbo você de fazer isso, ou eu obrigo a você a fazer aquilo. Essa linguagem parece que no mundo de hoje já não cabe mais. Hoje nós partimos para uma linguagem ainda mais dialogada, com relação ao pode ou não pode. O pode ou não pode nem sempre foi educativo, Os jovens analisam as origens das normas e contestam as incoerências, optando pela liberdade. Exatamente isso. Hoje você não tem mais jovens que, de certa forma, abaixam a cabeça para os pais, Hoje nós temos jovens que questionam, jovens que procuram saber a origem das normas, jovens que procuram intrigar, toda aquela proibição muitas vezes imposta pelos pais. Porque os jovens hoje acabam sendo, de certa forma, inteligentes nesse sentido para poder criticar ou para poder elogiar. Então, por isso que o pode ou não pode muitas vezes não cabe mais no mundo de hoje. Mas sim, que o sim seja dito com justificativa. Você pode fazer isso porque, ou você não pode fazer aquilo porque, que o sim e o não sejam dados de forma vazia, mas que sejam dados com justificativa. Existem o porquê do sim e do não. Os jovens hoje interessam-nos nos relacionamentos sadios e verdadeiros. Cada dia mais a gente pega casais, por exemplo, que estão aí namorando e vivem relacionamentos sadios. Essa é a busca dos jovens, mas tudo depende da forma como ele é educado, da forma como que ele age diante disso. Por isso que é importante perceber e olhar em nós quais são as atitudes que nós fazemos, como nós, como chefe de família, educamos os nossos filhos sempre nessa linguagem, nessa linguagem sempre do diálogo, nessa linguagem sempre do amor e nessa linguagem de educar nossos filhos para o mundo, para uma sociedade melhor.
A forma como eles vão agirem lá depende muito da forma como eles são criados dentro de casa, tá bom? Fica aí a reflexão para a gente pensar de que forma nós estamos agindo diante disso. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.